isso aí, deixa eu desarmar aqui, rapaz, espera lá. É isso, eu fiz aqui a maior geringonça, tá certo? Agora deixa eu desarmar a geringonça aqui. Hoje é o quê? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, para Flamengo jogou ontem, rapaz, eu quero comentar esse jogo, olha. Égua foi fogo. Assim, sabe, do ponto de vista, do ponto de vista, do ponto de vista moral, rapaz, sabe? Porra, bicho. Deixa eu tirar aqui, desmontar. Pronto, mais ou menos. Mais ou menos, tá certo? Deixa eu me trazer aqui as coisas. Mas assim, bicho, sabe? Eu assisti o jogo ontem do Flamengo, certo? E o que a gente vê é, como todo jogo, disputa humana, certo? E ali, sabe? Duas táticas, dois técnicos, duas cabeças ali, sabe, manipulando os jogadores. No jogo de xadrez, eu não sei jogar xadrez, tá certo? Mas veja que você tem dois jogadores, tá certo? Duas mentes, uma contra a outra, tá certo? No campo de futebol, você tem a mesma coisa, dois técnicos, só que você tem 11 jogadores inteligentes. No xadrez, as pedras são a extensão da mente de quem está jogando, tá certo? E no jogo de futebol temos também uma extensão da mente dos técnicos, tá certo? Mas ali vai depender da criatividade de cada jogador, certo? Só que a criatividade é uma questão de habilidades que o sujeito adquire, mas que ali, sabe, ali tem a questão eu falei da criatividade, da imaginação, ali a questão é dos posicionamentos, sabe? E, enfim, e assim, tudo vai depender do humor de cada jogador, do tensionamento de cada jogador, das misturas hormonais de cada jogador, das emoções controladas de cada jogador. E ontem a figura assim que foi central foi o Carrascal, tá certo? O Pedro ontem inventou uma marmota, sabe? Saiu com desculpa. O Pedro ontem estava deslocado, estava emocionado, sabe? Ali, sabe? Por fora, entendeu? E inventou um problema no pulso. O corpo dele, sabe? O corpo dele sentiu alguma coisa ali, ele foi, sabe? Pediu para sair, aquela coisa toda. O Arrascaeta também, ali muito marcado. Agora o que me chamou a atenção é a disposição do time do Racing, sabe? E de outros assim, como o meu time no Pará. O meu time regional, sabe, está na lanterna da Série B e não consegue sair do atoleiro e parece que ele vai cair para a Série C, tá certo? E tem todos uns esforços humanos ali de direção do clube, de gerenciamento do clube, mas tem as questões ali do técnico, as questões dos jogadores, tá certo? E tudo isso misturado. E tem as opções, as concepções internacionais, inclusive. Eu fico lembrando do jogo que o Flamengo fez contra o Bayern de Munique, ali naquele evento, que eu não lembro agora quando é que foi, não sei, qualquer coisa relacionada com os melhores clubes de futebol internacionais. E ali o Flamengo quis sair de igual para igual com o Bayern, sabe? E podia sair, tá certo? Só que houve vacilos individuais, tá certo? Eu acho que o clube estava desestabilizado, sabe? E, enfim, e por pouca prática também de jogos, tá certo? Eu creio que aí, o intercâmbio, o conhecimento do adversário, a gente vai pegar ali o Sun Tzu, tá certo? Que diz que é preciso conhecer o adversário, e me parece que em campo o Flamengo não conhecia o Bayern, certo? Aqueles jogadores ali selecionados de muitas nacionalidades, os melhores de muitos lugares, sabe? E mas o Flamengo não perdendo também por isso, também tem os seus jogadores internacionalizados. Mas o fato é que num jogo de futebol muitas questões estão em jogo, só se for. Rapaz, eu só sei dizer que sinceramente eu não gostei. Não é questão de gostar, tá certo? Mas agora eu vejo agora o jogo de outra forma, já do ponto de vista das lutas humanas, das disputas humanas, tá certo?
do jogo como forma de disputa geopolítica, o jogo como forma de disputa ou representação do que seja disputa capitalista no mundo, tá certo? Eu só sei dizer que o Flamengo o tempo todo ficou abafando o Racing, amassando o Racing atrás, tá certo? E o número 9 do Racing não conseguia, sabe, rebaixar as linhas de ataque do Flamengo, tá certo? O Flamengo o tempo todo dentro do campo do Racing, ali cercando, tentando penetrar, sabe? 11 jogadores contra 10, tá certo? Faltava o Rossi lá dentro também, do campo de defesa do Racing, sabe? E, enfim, mas foi assim, sabe? Eu não sei, ali, sabe? Veja que está por fora, aí dentro das questões aí geopolíticas gerais, temos ali a relação de argentinos e brasileiros, tá certo? A disputa que tem entre a supremacia de povos, de nações, tá certo? Onde o ego individual de cada um, sabe? De argentinos e brasileiros quer derrotar, sabe, um ao outro, tá certo? Mas o que se viu ontem foi uma supremacia brasileira em campo, tá certo? E no final 1-0 aí, sabe, representou, sabe, a supremacia brasileira, mas assim, os argentinos hoje estão com a moral baixa, tá certo? Estão sendo governados por um maluco de ultradireita, tá certo? Um supremacista, anarquista do caralho, entendeu? Um cara, um negacionista, um cara que quer reinventar a roda, tá certo? E da mesma forma, o Trump, estão dizendo aí, está investindo milhões, bilhões de dólares ali para comprar voto em favor dos argentinos, para favorecer a situação do Milei, tá certo? Aí a gente cai na realidade de volta, tá certo? Aí cai aqui no Brasil, mas assim, tá certo? É o que eu penso. Bom, como eu disse, hoje é quinta-feira, 23 de outubro, amanhã 24, sabe, eu não posso esquecer, eu já anotei aqui, tá certo? Eu tenho um filho que nasceu em 88, tá certo, em Manaus, no Amazonas, tá certo? Morei 16 anos no Amazonas. Cheguei ali levado pelas forças do seminário, tá certo? E eu não sei se o seminário estava muito certo quanto a mim, sabe, de me querer padre, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que eles não apostavam muito nisso, aí vem aquela questão, aquela disputa entre liberdade e determinismo. Eu acho que não havia uma força dentro de mim, sabe? Havia sempre um acaso ali, a possibilidade de eu desistir daquela vida ali que eu levava, e foi o que aconteceu. A minha própria mãe não apostava, sabe, na minha. Eu acho, tá certo? Foi uma coisa, sabe, que ela viu ali para eu escapar aqui, sabe, do mundo da ignorância, do mundo da deseducação. Ela viu no seminário uma forma de me salvar, sabe, de me salvar ali, sabe, da vida, sabe, da vida que ficou para trás, que eu deixei para trás, quando eu retorno quase 50 anos depois, encontro aqui alguns conhecidos, que nem todos estão por aqui, muitos já morreram, tá certo? E que não tiveram acesso à escola, bicho, sabe? E a minha mãe, acho que ela fez esse esforço de me levar para dentro de uma escola, do internato, onde eu, sabe, fui forçado a usufruir o que a escola oferecia em termos de conhecimento, a disciplina sobre o corpo, a disciplina sobre a vontade, a disciplina para o desenvolvimento mental, tá certo? E eu creio que eu lucrei muito quanto a isso, tá certo? Ali o tempo todo eu era estimulado a colocar a mente em funcionamento, começava às 5h30, às 4 horas da manhã e só parava, sabe, às 22 horas, tá certo? Agora não é fácil, não. 18 horas em atividade mental, não é fácil. Não foi fácil, rapaz, sabe? Mas eu penso dessa maneira e veja, então, voltando aqui, falava eu do meu filho que aniversaria amanhã e eu não posso esquecer, rapaz, já está anotado aqui, está tudo preparado para mandar pelo menos votos, sabe, votos aí, sabe, de parabenização, de tê-lo, sabe, na existência humana, tá certo, na existência humana que é foda, tá certo, mas ele tem que viver a vida dele individual e a vida dele é social, coletiva, ele tem que fazer esforço, só ele pode se sair das dificuldades e aquela coisa toda, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que é foda. Mas eu estou com um bocado de coisa anotadas aqui, são já 11 minutos de vídeo, a memória
do Smart tá liberada, tá legal, tá certo? Eu tô aqui com a data de 21, tô aqui com a data de 22, tá certo? E tô aqui com a data de estou aqui com a data de 21 também. Uma expressão que eu uso, sabe, que faz parte do conjunto dos meus equipamentos teóricos, sabe, para encarar a realidade, para analisar a realidade, para fazer crítica da realidade, que é a palavra dialética, tá certo? É uma palavra do grego, tá certo? Ali relembra ali os embates que havia ali entre os gregos 500 anos antes de Cristo, no tempo dos pré-socráticos e no tempo do próprio Sócrates, sabe? A dialética, para traduzir primeiro diálogo, é dois indivíduos em interlocução, tá certo? Dois indivíduos em debates. A lógica foi uma das primeiras atividades ali, sabe, que a filosofia acolheu, tá certo? E a lógica ali é como uma operação matemática, lembrando ali aquele matemático, como é que chama aquela coisa lá? Eu sempre faço um recurso aqui para lembrar, que a gente estuda na geografia, na geometria. Agora não vem nenhuma coisa nem outra, mas veja que havia um filósofo que era mais do que um filósofo, sabe, era um grande pensador, mas ele vivia ali, era também um religioso de certa forma, tá certo? Estou tentando me lembrar da fórmula dele, e agora não vem, mas tudo bem, tá certo? E aí, sabe, dentro daquele. Havia um coletivo, uma escola, sabe, uma escola secreta, uma organização secreta, onde se fazia ali, sabe, não era coisa para qualquer um, poucos ali podiam participar daquele grupo, tá certo? Estou tentando lembrar o nome do cara aqui, rapaz, mas não vem. O cara era da área da matemática. Mas o fato é que a matemática, ela opera movimentos na mente, ela opera raciocínio, tá certo? Ela procura exercitar essa capacidade que os seres humanos têm, que os animais não têm. Caiu um vídeo para mim falando de baleias, sabe? As baleias são mamíferos, sabe? Outro dia um vídeo mostrava uma espécie de baleia vindo aqui na costa de Santa Catarina, vinha aqui para parir, certo? Nas águas mornas aqui, sabe? Ali no litoral santa catarinense, tá certo? E veja que as baleias são mamíferos, sabe? E de repente elas escolheram o meio aquático, sabe? Eram mamíferos terrestres, certo? E escolheram o meio aquático há milhares de milhões de anos atrás, talvez, tá certo? Ali, sabe, para poder, como opção, exercitar essa vontade natural, sabe, decidiram viver no meio aquático. Veja a noção de vontade aí, aquela mesma vontade que, creio eu, o Arthur Schopenhauer, sabe, aí atinou, tá certo? E que essa vontade está em nós primariamente, tá certo? Mas que sobre essa vontade primária se sobrepõe uma outra, aí já vamos falar justamente dessa vontade raciocinada, tá certo? Dessa vontade racionalizada, dessa vontade matemática. Pitágoras, rapaz, era o nome do cara. Eu queria me lembrar do Teorema de Pitágoras, porque quando eu quero me lembrar de Pitágoras, eu penso no teorema dele. E embora não conheça, não tenha profundidade, eu tive um colega aí, sabe, que estudou matemática, sabe, e poderia falar melhor do que eu não sei, eu não tenho mais condições de voltar a estudar matemática aí, sabe, como ciência e como, sabe, conteúdo de graduação, não tem essa condição. E o que eu fico para mim é o conteúdo de um cara chamado Pitágoras, que viveu há 500 anos atrás, antes de Sócrates, eu acho, e fundou ali, sabe, ali uma organização secreta, tá certo? Secreta no sentido de afastado, sabe, da cidade, de afastado, sabe, da comunidade ali, onde eles desenvolviam muitas atividades, inclusive atividades musicais, tá certo? E eu acabei, rapaz, de fazer aqui um caqueado aqui, sabe, com o meu teclado. Eu trouxe o teclado para cima da mesa, tá certo? Por isso que demorou ali, sabe, a desfazer aqui e a começar o vídeo. E eu vi ali uma música que o Elvis canta, sabe? Eu fiz o assobiado, que é mais fácil. Eu meti ali o acompanhamento, tá certo? E eu me divirto, porque de repente, sabe, tivesse uma cerveja, embora a hora não favoreça, tá certo? Eu poderia ficar aqui brincando com o teclado horas por horas, certo? E o porra
do Pitágoras, sabe, foi um cara assim, sabe, que pensava e desenvolvia o pensamento dele com base em argumentos matemáticos, tá certo? Sendo a matemática essa possibilidade, essa condição de pensar números, de pensar o abstrato, sabe, de fazer cálculos, tá certo? É sobretudo a questão, a matemática ela é toda operada no abstrato, certo? E quando você joga no papel, sabe, é apenas uma possibilidade, um aspecto, tá certo? Mas a matemática é toda ela abstrata, tá certo? E a abstração é que conduz à lógica, né? E a lógica que está presente em todos nós, a lógica que está na cabeça do Fux hoje, tá certo? O Fux fazendo movimentos ideológicos ali dentro do Supremo Tribunal Federal, ele sozinho mais dois, dentro de 11, tá certo? Ele sozinho mais contra 4 na turma, na primeira turma, ele sozinho contra 2 na frente, tá certo? Ele vai fazer uma maioria dentro da segunda turma, tá certo? Vai ficar 3-2 porque vai se somar com o André e com o Cássio. E eu não sei qual é a intenção desse cara, mas esse cara é um sionista, ele é um judeu. Eu assisti outro dia o Bob Fernandes trazendo o Mário Kertz, que é um brasileiro judeu, tá certo? Judeu na religião, tá certo? Mas não, mas ele é brasileiro nato, nasceu aqui no Brasil, tem cidadania brasileira. Ele é brasileiro e não tem discussão, negócio de cidadania, não cidadania, tá certo? Cidadania adquirida ou cidadania, sabe, é natural, isso não tem isso. O Mário nasceu no Brasil, tá certo? A questão é do DNA dele, sabe? É como a questão do meu DNA, sabe? Que vai buscar minha bisavó ali para as bandas ali de Itaituba, tá certo? O meu bisavô para ali para as bandas ali também de Itaituba, mas vindo de Portugal, aquela coisa toda. O DNA do meu bisavô é rapaz lá em Portugal que vai buscar, sabe? Não, não dá, não tem essa questão, sabe? Essa questão aí de sangue, eu acho que não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver. E aí o Mário veio, sabe, se apresentou como filho de judeu, tá certo? Mas de judeu aí, sabe, aí os judeus aí que lembram a etnia, tá certo? Mas que no momento a etnia, sabe, é enfraquecida, tá certo? Lembra apenas traços antropológicos, traços da cultura, a cultura que está no sangue, eu acredito, boto fé nisso, tá certo? Assim, da mesma forma como aquelas baleias ali, sabe, aqueles mamíferos que vêm à corte de Santa Catarina, que regredindo foram assim, sei lá quantos milhares de milhões de anos para trás, tá certo? Mamíferos que foram para a água, tá certo? E ali fizeram opções de viver na água, e assim os judeus, tá certo? Os judeus se espalharam no mundo e fizeram a opção de viver no mundo, de nascer no mundo. Marx nasceu no mundo, e o Mário Kertz nasceu no mundo, e não tem vontade de ir para Israel. Segundo notícias aí, são mais de 20 mil israelitas que estavam ali, sabe, em Israel, que saíram de Israel, se deslocaram de lá porque querem viver mais um pouco, porque não dá para viver com os alucinados ali dentro, os sionistas ali, sabe, localizados, tá certo, que querem guerra, ficar em guerra ali com os árabes ali, tá certo, e que não vai dar certo, rapaz. A última notícia que veio de lá agora, sabe, é que eles continuam bombardeando, sabe, não deixam veículos levando alimento, auxílios ali humanitários ali para matar fome, cuidar da saúde daquele povo ali, sabe? Aqueles árabes ali na faixa de Gaza, tá certo? E essa encrenca, sabe? Esses assassinatos vão continuar por lá, tá certo? E israelitas eventualmente vão também ser aí, sabe? Ser aí mortos, tá certo? Enfim, tá certo? E eu não sei como é que são essas opções, tá certo? Eu só sei dizer que o Mário Kertz veio e disse, eu não sou sionista, certo? No meu tempo, eu estou aqui na Bahia, ele falando para o Bob Fernandes, estou aqui na Bahia, minha família veio para cá, eu acho que da Bulgária, se a memória não me trai, tá certo? Aí ele conta e foram viver ali, sabe, ao lado de outros judeus que formam ali colônias ali, sabe, mas sem objetivos étnicos, mas apenas objetivos étnicos, não no sentido total, no sentido de nação, de pátria, não se trata disso. Eles não querem fundar uma nação aqui no Brasil ou ali onde eles estavam na Bahia, querem apenas manter a tradição, tá certo, e poderem aos domingos, por exemplo, ir a uma sinagoga, sabe, e ali fazer as suas práticas religiosas e aquela coisa etc e tal, tá certo? E eu penso que a coisa deva ser dessa maneira, mas não no sentido, sabe, do que querem hoje ali na Palestina, sabe, ali os sionistas, ali, sabe, quererem ali, sabe, neutralizar os árabes que estão ali, tá certo? Porra, não vai dar certo aqui.
E quando eu penso nas baleias, elas fizeram uma opção, tá certo? Aí eu falava de dialética, rapaz, e lembrava de Sócrates, são agora 20 minutos de vídeo. E a dialética, no primeiro momento, ela traduz diálogo, interlocução, tá certo? Mas dialética quer, no seu sentido, quando fala de diálogo, interlocução, tem um eu, tá certo? E tem outro eu ali, sabe? Dois antagônicos, de certa forma, um em face do outro, tá certo? E na dialética também nós temos os antagônicos, os antagônicos ali, sabe? Ontológicos, metafísicos, como quisermos, tá certo? No sentido, por exemplo, a história analisada sob o ponto de vista materialista dialético leva em conta o homem, como leva em conta, por exemplo, a história das baleias, é, cujos ancestrais optaram, sendo mamíferos, sabe, sair da terra e ir para dentro d'água, entendeu? E veja que essa coisa ela vem sendo conduzida e vem aí mostrando, sabe, trazendo aí, sabe, pontos de vista para discussões. E a história, então, veja do ponto de vista material, aconteceu esse movimento das baleias, como aconteceu conosco de não irmos, de não optarmos de irmos para a água, não sei se houve essa opção aí, essa discussão, sabe, vamos para a água ou não vamos. Eu creio que no caso dos humanos não houve, sabe, essa possibilidade, essa escolha, essa situação de escolha, tá certo? Mas eu quero dizer que, do ponto de vista ontológico, nós temos a possibilidade de discutir, sabe, uma interlocução, eu digo melhor, de analisar interlocuções dentro da história, sabe, dentro da realidade material, dentro da realidade histórica, tá certo? E essa possibilidade dentro da matéria, do mundo material, a gente chama de dialética também. Tá certo? O Hegel, quando fala do ponto de vista da epistemologia, tá certo? E nos coloca aí no quadro da ciência com possibilidade de produzir conhecimentos, tá certo? Ele vai levando ali e diz, sabe, que o conhecimento se dá entre dois sujeitos, tá certo? A natureza que se põe ali para ser aberta, para ser desmistificada, para ser desencantada, tá certo? Mas ao mesmo tempo que ela se apresenta como um ser encantado, tá certo? Para ela, do ponto de vista dela, podemos aí compreender também que se trata de um sujeito, tá certo? Que também vê que quem está ali naquela situação de curiosidade, sabe, ali, com possibilidade também de ser conhecido, tá certo? O porra do Hegel fazer essa discussão aí, tá certo? O Marx bebe nessas ideias aí, sabe? E dessa forma nós temos um método aí chamado método materialista dialético, sabe? De aprender a realidade, de constatar que a vida humana, sabe, ela é feita, sabe, de contraste, sabe, e esse contraste se agudiza nas relações de classes sociais, tá certo? E é o que a gente vive hoje no mundo, rapaz, sabe? O Lula está na Indonésia, tá certo? E fez um discurso ali onde ele trata de muitas questões, mas ele trata sobretudo da questão vital, tá certo? Do que levou as baleias para dentro d'água, por exemplo, tá certo? Que foi a questão de alimentos, tá certo? Vai ver que, sabe, a primeira baleia que experimentou o fundo do mar, encontrando ali grama, encontrando fontes de proteína, aquela coisa toda, se encantou com aquilo e por ali foi ficando, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que hoje o mundo humano vive essa eterna condição aí, sabe? Hoje, ao invés de sair para porrada, como que é o Trump, sabe, tomando o território dos outros, invadindo o território dos outros, como faziam os neandertais, tá certo? O Lula tá ali, sabe, na Indonésia, fazendo mesuras ali pro presidente da República Indonésia, tá certo? Depois ele vai para Kuala Lumpur, na Malásia, tá certo? E lá deverá se encontrar com o Trump, com o Golem Trump, o monstro Trump, tá certo? Muito doido, os caras acelerados. Os caras, rapaz, eles têm, li um tempo aí, sabe, que os estadunidenses dominavam 40% da energia do mundo. Eu venho falando aqui de energia, os corpos humanos necessitam de energia para poder, sabe, fazer esses movimentos. E lá nos Estados Unidos há uma concentração de 40% da energia produzida no mundo, vê se pode, tá certo? E eles querem continuar com essa possibilidade, com essa supremacia, tá certo? A supremacia de força, tá certo? Então veja que de repente ali, sabe, os estadunidenses ali querem ali, sabe? Ontem eu assisti um vídeo com o Breno Altman, sabe?
Assistir não, ouvi um vídeo, sabe, onde ele elenca 10 ou mais razões, eu não sei, quando estava na nona razão, na nona questão, sabe, na nona pergunta eu deixei de assistir, tá, fui para outro canal, tá certo? Mas ele vinha aí relacionando, sabe, o que é que porra o Trump quer? Tá certo? O que é que o porra do Trump quer ali, sabe, ali na Colômbia, quais são os planos deles, tá certo? Eles querem atormentar ali os colombianos, tá certo? Fazer tormentas ali nos colombianos, sabe? Para tirar ali, sabe? Para amolecer a vontade dos colombianos, para poder ali, sabe? Retirar, sabe, alguma vantagem, tá certo? E aumentar o seu espaço de privilégios econômicos, tá certo? Eu acho que é isso, tá certo? São agora 26 minutos de vídeo. Mas é isso, rapaz. Mas o fato é que falando de dialética, a gente fala de força e força, tá certo? Temos um indivíduo de cá, outro indivíduo da acolá, tá certo? Ou um coletivo de cá, um coletivo da acolá. No momento a gente vive essa pressão aí causada pelo Trump, um cara que foi escolhido pelos estadunidenses aí para fazer o governo ali da Ágora estadunidense, tá certo? E esse cara veio com tudo, rapaz, sabe? Querendo exercitar poderes aí, sabe? Que eles adquiriram depois da Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Quando eles se tornaram aí uma força unilateral, e hoje o mundo clama por multilateralismo, que era a coisa que, sabe, veio se formando, se cristalizando, se cristalizando. Quando se fala de comércio, rapaz, meu pensamento vai lá ali para o Mediterrâneo, no tempo dos fenícios, tá certo? Que ali, sabe, num certo momento começaram a construir barcos, sabe? Eram povos de águas, povos das águas, povos de mar, tá certo? E ali, sabe, faziam negócios ali naquelas ilhas mediterrâneas ali, tá certo? E faziam trocas e trocas, comércio e comércio, tá certo? E o Lula hoje está na Indonésia e vai depois para Kuala Lumpur, ali na Malásia, sabe, fazer também, levar ideias, deve levar empresários traíras, tá certo? Empresários aí, sabe, que pensam com o cu, tá certo? Só querem saber, sabe, de estar movimentando o cu dele, aí, sabe, descarregando dejetos, tá certo? Porque, sabe, aquilo ali causa sensações de prazer, mas ao mesmo tempo ali, sabe, lembra, sabe, que eles tiveram alimento, tá certo? E os corpos deles foram alimentados, essas coisas todas, tá certo? Porque o corpo, ele precisa de energia, como eu falei aí, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que é complicado aí. Eu poderia aproveitar, já que eu estou falando aí de cu, sabe? Que os estadunidenses gostam ali, sabe? De estar mexendo com o cu deles ali, tá certo? E os caras detêm 40% da energia no mundo. Não sei se esse quadro mudou. Sei que a China está dizendo: eu quero a minha parte nessa porra aí também. Eu quero movimentar meu cu, tá certo? Ei, rapaz, olha a imoralidade aí. Mas o fato é que existe a questão da dialética, certo? Nem que seja a dialética de cu, tá certo? De duas forças, de uma força, sabe? Contra o resto, ou de duas forças, sabe, em iguais condições, eu não sei. Eu só sei que o Lula, rapaz, tá em Kuala Lumpur, tá certo? Ora, porra. Mas assim, rapaz, sabe, eu vou passando por aqui, eu tava em 21 e vou mandando ver. Eu tô aqui agora em 22, tá certo? Eu ainda tenho alguma coisa aqui de 21, eu não sei o que é que tem aqui, tá certo? Já são agora 29 minutos de vídeo, tá certo? Eu coloquei aqui o anti-Zion, tá certo? Para falar dos antissemitas, tá certo? O pessoal tem um negócio de querer enquadrar outros aí como sendo antissemitas e, sabe, querem processar os outros aí por serem antissemitas, não sei mais o quê. Só que o Israel, ele não pode capitalizar, sabe, essa história do antissemitismo só para si. Tá certo? Aí, no mito, tá certo? Os semitas derivam ali, vieram de Sem. Hoje mesmo eu estava assistindo ali um resto de filme ali, sabe, do Noé, tá certo? E o Noé teve 3 filhos ali notáveis, tá certo? Porque eu acho que ele teve muito mais, tá certo? O Sem, Cã e o Jafé. E do Sem, sabe, nasceu ali, sabe? Nasceram ali, sabe, os que habitaram ali a Palestina, sabe? Ali, como é que eles chamam? Canaã, sabe? Aquelas coisas todas ali. E os israelitas estão no meio ali, sabe, daquela turma, tá certo? Então não dá para puxar só para si. Aí vem aqui, rapaz, a história do Fux, são 30 minutos de vídeo, tá certo? O Fux, né, um desinformador, um negacionista, rapaz. A grande questão do Fux, sabe, é produzir, sabe, negacionismo. O cara está enfrentando uma maré. Hoje ele enfrenta uma turma de 5, sabe, uma turma de 4, tá certo?
Ele é voto vencido, é sempre 4-1 placar para ele, tá certo? Ele vai agora para uma outra turma, para a segunda turma, onde o placar poderá ficar 3-2 para ele, tá certo? Mas eu acho que não vai dar certo, rapaz. Esse cara tá remando contra a correnteza. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Depois de ter falado tudo isso, sabe? Essas coisas aí, inclusive coisas aí escatológicas, tá certo? Mas a gente fala, rapaz, porque nós somos seres humanos, temos corpo, tá certo? E a nossa preocupação com comida, ela é forte, tá certo? Eu acabei de vir da cozinha, sabe? Não tomei café, comi um pão com queijo, tá certo? Pão com queijo com maçã cortada, vê se pode. A maçã eu uso para fazer o contraponto ao queijo salgado, tá certo? Aí eu meto aquela porra, jogo dentro do meu bucho e agora só meio-dia, tá certo? No intervalo, água, tá certo? E assim eu vou passando o dia. Hoje, quinta-feira, tá certo? Égua, bicho, quinta-feira é 23 de outubro. Amanhã, 24, não posso esquecer, tá certo? É dia de aniversário de um filhote que eu tenho, tá certo? E amazonense o cara, rapaz, ver se pode. E eu deixo aqui, rapaz, o que eu não pude comentar, rapaz, para depois, tá certo? Bom dia a todos, sabe? Sou o caboclo falador, Ernest, rapaz. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. O cara fez um improviso ali com uma música do Elvis, tá certo? Eu não lembro o nome dessa música, como é que é, tá certo? Porra, foi foda. Mas assim, eu brinco, sabe, com a música, aprendi a fazer isso. Eu acho legal, tá certo? Bom dia a todos, bom dia.